Bem-vindos ao World Affairs in Context, pessoal. Estou muito animado com a conversa que a gente vai ter agora com Alex Krenor, especialista em commodities, analista de mercado, pesquisador e ex-gestor de fundo de hedge. O Alex é fundador da Krenor Analytics e da System Trend Following. Eu vou deixar os links das duas aqui na descrição. Ele também é autor de vários livros, entre eles Mastering Uncertainty in Commodities Trading e The Grand Deception. Esses também vão estar na descrição. Alex, muito obrigado por estar com a gente hoje. Alex, thank you so much for joining us today. É um grande prazer estar aqui com você, Helena. Eu acompanho e admiro o seu trabalho há anos. Então, fico muito feliz por você ter me convidado. Bom, obrigado pelas suas palavras gentis. É realmente ótimo ter você aqui. Como eu já mencionei antes, eu também venho acompanhando o seu trabalho e sempre acho suas opiniões muito valiosas e interessantes. Então, para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta mais ampla, só para definir o tom da conversa. Parece que, embora o Irã tenha dado ao Trump uma oportunidade de reduzir as tensões e preservar a imagem dele, essa chance acabou sendo desperdiçada, já que o Trump seguiu em frente com o bloqueio do Estreito de Hormuz e se recusou a negociar com o Irã de boa fé. Nesta semana, estamos de volta à escada da escalada, com o cessar-fogo provavelmente não sendo prorrogado. Isso, segundo o governo Trump. E o Irã está dizendo que o estreito vai continuar bloqueado depois que os Estados Unidos atacaram e apreenderam um navio iraniano no fim de semana. Já do outro lado do mundo, a guerra por procuração contra a Rússia através da Ucrânia está tomando um rumo muito perigoso, já que os países bálticos parecem, de alguma forma, estar envolvidos em ataques com drones diretamente contra a Rússia. Então, será que já estamos na Terceira Guerra Mundial e só estamos nos recusando a chamar assim? Bom, antes de tudo, ótima pergunta. Mas sobre como a gente chama esse conflito, isso dá para debater. Um dos analistas militares que eu costumo ouvir explicou de forma bem direta mesmo. Ele me disse o seguinte: isso não é uma guerra mundial. É a primeira guerra total global. Ou seja, não está sendo travada só numa região, num campo de batalha, num país ou num continente. Ela afeta praticamente tudo, o mundo inteiro, praticamente todo ser humano vivo hoje na Terra. E eu acho que o que é importante a gente lembrar, para mim pelo menos, é o contexto. O contexto mais amplo possível em que dá para colocar esse conflito. E esse contexto é o que George Soros alertou em um dos últimos discursos dele em Davos, que esse é um conflito entre dois sistemas de governança. E nisso eu acho que ele estava absolutamente certo. E eu acho que esse contexto mostra pra gente que a guerra no Oriente Médio e a guerra na Ucrânia são dois campos de batalha diferentes de uma mesma guerra total. E essa guerra está sendo travada entre duas potências no mundo. Também está sendo travada entre as estruturas de governo e o povo em muitos países, especialmente nos países ocidentais. Então a gente já está dentro disso. A guerra é um pouco diferente do que ensinaram pra gente na escola sobre as guerras mundiais. Mas eu acho que ela provavelmente está caminhando na direção das guerras que a gente vê nos filmes, grandes campos de batalha e tudo mais. Por enquanto, acho que o único lugar onde é assim é na Ucrânia. E de um jeito diferente também é assim entre Israel e o Líbano, entre Israel e Gaza. Mas ainda não tomou conta do continente europeu. Eu acho que é aí que está a diferença. Mas as pessoas que estão no comando, que realmente têm poder nos países ocidentais, querem desesperadamente escalar a guerra para unir o Ocidente. Então vamos chamar isso de OTAN contra a Rússia. Eles estão tentando abrir uma segunda frente porque estão quase ficando sem ucranianos para lutar. E aí precisam dessa segunda frente no conflito contra a Rússia. A gente sabe que tentaram orquestrar uma guerra na Bósnia e Herzegovina entre a República Srpska e a Federação da Bósnia, mas isso foi contido pelo governo Trump. Depois tentaram fazer o mesmo na Geórgia e não deu certo.
E pelo que parece, agora estão tentando escalar a situação nos países bálticos para criar essa segunda frente, porque tem muito, mas muito medo de a guerra na Ucrânia perder força. Isso é realmente trágico. E, sem dúvida, parece que a situação está completamente fora de controle. Quando a gente fala sobre a guerra global, é claro que as economias do mundo todo acabam sustentando ações militares, certo? Então, a energia se tornou um ponto central na geopolítica hoje em dia. Quão importante é o controle sobre o fluxo de energia, especialmente pelo Estreito de Hormuz, dentro dos objetivos estratégicos mais amplos dessa guerra no Irã? Eu só queria destacar isso, porque sei que há várias coisas do entretenimento. Sim, eu acho que isso é absolutamente essencial, porque a energia é o sangue vital da economia, e não só para transporte e geração de energia, mas também para a produção de alimentos, para todos os tipos de indústria. A gente acaba tomando muitas coisas como certas. A energia sempre foi estratégica e central a gerações, por muito, muito tempo. O problema é que a gente se acostumou com isso, não percebia, porque tudo funcionava, digamos, quase sem atrito, dentro do sistema criado pelos financistas ocidentais e suas empresas clientes, as grandes 7 irmãs. E a estrutura desse sistema vem lá do começo do século XX, especialmente em relação ao Oriente Médio. Porque foi nessa época que os britânicos entenderam que o controle do petróleo era algo extremamente importante e estratégico para o império deles, que já estava em declínio naquela época. Mas eles entenderam a vantagem do petróleo em relação a outras formas de energia, como o carvão, que era o que usavam para mover a marinha naquela época. E também perceberam que o Oriente Médio era uma das regiões mais ricas do mundo em recursos energéticos. Então, decidiram que precisavam controlar o Oriente Médio. E é por isso que acabaram criando o Estado de Israel, algo que, na verdade, começa muito antes de 1948. A gente viu, por exemplo, em 1916, o Acordo Sykes-Picot, que traçou aquelas fronteiras arbitrárias, criando países artificiais no Oriente Médio. E depois veio a criação do Estado de Israel, cuja base legal aparente foi a Declaração Balfour, que eu gosto de chamar de Memorando Balfour, porque foi exatamente isso que ela foi. Se isso fosse feito hoje, talvez fosse um post nas redes sociais ou algo assim. Na época, era basicamente uma carta de um ministro das Relações Exteriores britânico para Lord Walter Rothschild. Isso foi em 1917. E também temos depoimentos daquela época do famoso grupo da Mesa Redonda de Alfred Milner, que dizia que se a Grã-Bretanha quisesse continuar sendo um império marítimo, seria fundamental povoar aquela região, ou seja, o leste do Mediterrâneo, com o que eles chamavam de uma população particularmente patriótica. E foi exatamente isso que eles fizeram. Não foi, digamos, um gesto generoso para criar uma pátria para o povo judeu que tanto sofreu. Foi uma exploração cínica dos judeus, usados como instrumento na região, para manter tudo constantemente desestabilizado, de modo que as corporações deles pudessem dominar o território. Depois, essas mesmas corporações financiavam o desenvolvimento com o sistema bancário deles, com o cartel financeiro deles, que de forma quase mágica transformava a riqueza natural da região em números nos balanços dos grandes bancos ocidentais, aqueles grandes demais para quebrar. E eu acho que é exatamente aí que está o verdadeiro incentivo para travar essa guerra, assim como a guerra na Ucrânia e a guerra contra a Rússia. No fim das contas, a gente sabe que o objetivo maior é estabelecer hegemonia sobre toda a massa continental da Eurásia. A guerra no Irã parece ser um ponto de virada nos mercados globais de energia. A produção mundial de energia sempre esteve muito concentrada no Golfo. Os fluxos de investimento também ficaram, em grande parte, concentrados ali,
e ligados à economia dos Estados Unidos, já que os países do Golfo compram ativos denominados em dólar. E isso funcionou muito bem por várias décadas. Mas dá para dizer que depois que a guerra no Irã acabar, e tomara que acabe logo, a gente vai ver surgir uma nova economia global. E se for esse o caso, como você imagina que vai ser essa nova economia em termos de mercados de energia, em termos de comércio de moedas? Ela vai ser baseada no yuan ou no dólar? O que você espera desse novo paradigma? Olha, Lena, eu espero que o novo paradigma seja mais parecido com o que a gente chama de sistema americano de economia política, sabe? Um modelo de desenvolvimento amplamente distribuído, financiado por bancos locais, por pequenas e médias empresas. A gente viu um sistema assim surgir e prosperar várias vezes na história dos Estados Unidos, começando com Alexander Hamilton e depois com alguns presidentes posteriores. Vimos isso acontecer na Alemanha a partir da década de 1870, com um sucesso impressionante, e depois de novo no pós-guerra. Também vimos esse modelo surgir no Japão, na China, na Coreia do Sul e na Rússia. E esse modelo gera prosperidade de forma consistente, eleva o padrão de vida, cria uma grande quantidade de riqueza que, com sorte, as pessoas acabam destinando, sabe, às artes, às ciências, à criação de uma vida com mais qualidade, com mais liberdade. Basicamente, coisas que a gente gostaria que nossos filhos pudessem viver no futuro. Já o sistema britânico de livre comércio, e vale lembrar, essa é a base econômica daqueles dois sistemas que eu mencionei antes, toda essa guerra total no mundo é um conflito entre dois sistemas de governo. O outro sistema é o sistema britânico de livre comércio. E eu acho que esse sistema devia ser chamado de sistema britânico de corrida para o fundo do poço. Porque o sistema britânico de livre comércio basicamente elimina todas as barreiras para o fluxo de capital no mundo inteiro. Isso significa que o capital sempre vai atrás das maiores oportunidades, buscando o maior retorno possível. E aí as nações acabam competindo por esse capital, basicamente reduzindo o custo de tudo, o custo do trabalho, tirando proteções ambientais, padrões de segurança, tudo, só para que quando as corporações cheguem, o custo operacional seja o mais baixo possível. As pessoas são tratadas como mão de obra descartável, quase como escravos. E aí outros países, para tentar superar os rivais, precisam baixar ainda mais seus padrões. O resultado disso é pobreza, miséria, destruição ambiental e basicamente guerra sem fim. É aí que a gente chegou hoje. Então eu acho que talvez a guerra no Irã não mude o paradigma, mas acredito que ela serve como um catalisador. Ela acelera o caminho de desenvolvimento em direção a esse modelo multipolar, baseado no sistema americano de economia política, e uma saída mais rápida do sistema britânico de livre comércio. O governo Trump chegou a deixar isso bem claro em janeiro deste ano, em Davos, quando Trump levou sua delegação. Pessoas como Howard Lutnick, Scott Bessent e o secretário de Comércio, Jameson Greer, disseram abertamente aos participantes de Davos, que são basicamente a elite dos globalistas do livre comércio, que o sistema está quebrado, que a globalização fracassou e que os Estados Unidos estão indo em outra direção. E o próprio Jameson Greer, numa apresentação, chegou a mencionar explicitamente Alexander Hamilton, o sistema americano e também Abraham Lincoln, entre outros. Então isso foi praticamente uma declaração de guerra contra os globalistas. Depois, tudo meio que saiu dos trilhos com... Bom, você sabe, o próprio governo Trump acabou se atrapalhando por causa da guerra com o Irã. Mas eu acho que a mensagem e a ideia não foram esquecidas, não foram abandonadas. Acho que ainda existe um impulso para que isso se torne a ideia dominante. Ela transcende aquela falsa dicotomia boba de esquerda e direita, sabe? Liberais contra conservadores. Eu acho que muita gente já entendeu isso agora.
É uma daquelas coisas que depois que você enxerga não tem mais como deixar de ver. E aí você entende que toda essa dicotomia entre esquerda e direita, socialismo e capitalismo, na verdade, é inútil, é irrelevante, não muda nada. Então, eu acho que esse momento que a gente está vivendo talvez acelere esses processos. Eu não acho necessariamente que o yuan vá se tornar a moeda dominante do mundo, mas ele vai ser uma das moedas dominantes. E eu acredito que o dólar, seja lá em que forma ele sobreviva, porque ele não vai continuar existindo do jeito que é hoje, a moeda americana também vai ser uma das principais moedas do mundo. Então eu acho que as pessoas vão fazer negócios na moeda que escolherem, ou melhor, na moeda que as circunstâncias acabarem impondo. Se eu estou na Europa, uso o euro. Mas se eu quiser negociar com a Rússia, provavelmente vamos fechar esse comércio em euros e rublos. Se for com a China, deve ser em yuan. Com os Estados Unidos e talvez com todo o hemisfério ocidental, vai ser em dólar americano ou que vier a substituí-lo e assim por diante. Então, eu acredito que haverá várias moedas em uso, mas provavelmente numa única moeda dominante que todo mundo precise ter para poder participar do sistema global de comércio. Com certeza. Adorei que você mencionou o impacto da globalização nas economias emergentes e como esse sistema americano de economia política acaba criando um ciclo de pobreza contínua, riscos à saúde e condições de vida precárias para milhões de trabalhadores nesses países. Eu li um livro muito interessante há um tempo, deve fazer mais de um ano. O livro se chama Decrescimento. A ideia é que, embora a economia americana tenha se beneficiado enormemente ao terceirizar trabalhos e empregos de baixa qualificação para economias emergentes, isso também criou um sistema em que ela basicamente fica com todos os ganhos, guarda os lucros e os recursos, enquanto países como Indonésia, Camboja e outros, onde se produz, por exemplo, grande parte das roupas, acabam tendo que lidar com a poluição. Eles precisam lidar com condições de trabalho precárias e com muitos riscos à saúde por causa dessas fábricas e indústrias que foram instaladas, não seguindo padrões adequados, não de acordo com os padrões ocidentais, mas sim com padrões mais baixos dos países que, por um lado, querem atrair empresas ocidentais e acabam tendo que reduzir suas exigências ou deixar de aplicar normas melhores. Mas, por outro lado, esses países também sofrem, porque o custo da mão de obra é muito baixo, então precisam acomodar os investidores e as empresas ocidentais, tentando atraí-los, enquanto absorvem todos os custos humanos ligados a esse tipo de estrutura empresarial. Por isso é realmente interessante e eu diria muito importante você ter mencionado esse aspecto do modelo americano e do modelo econômico ocidental. Ok, sim, mas me permita. Acho que posso ter me expressado mal porque eu só queria esclarecer. Quando eu disse sistema americano, o que eu quis dizer é que, bem, é um pouco infeliz que ele seja chamado assim. O motivo de ser chamado de sistema americano é porque, pelo que sabemos, ele foi criado por Alexander Hamilton nos Estados Unidos. O sistema que você descreve, as manifestações desse sistema que você mencionou, é o sistema de livre comércio, que vem sendo adotado pelos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. Então, essa é a influência americana no mundo de hoje, mas ela vem do sistema de livre comércio. O sistema americano é aquele que, digamos assim, foi pioneirado por Alexander Hamilton. Digo isso porque não conheço ninguém que tenha promovido explicitamente esse tipo de sistema antes dele. Depois ele foi descrito num livro chamado Harmonia dos Interesses. Acho que foi publicado em 1861 por Henry Carey. Mas basicamente esse sistema, que é chamado de Sistema Americano, mas também é conhecido como Sistema Nacional de Economia Política, e talvez esse seja até um nome melhor, porque veja, ele pode se aplicar a qualquer país.
é um modelo em que se cria um mercado interno protegido para que as indústrias nacionais, especialmente as pequenas e médias empresas, possam prosperar. E aí eles começam a gerar riqueza, começam a gerar empregos, e isso passa a ser investido na melhoria da infraestrutura do país e também na educação. Assim você tem uma onda de desenvolvimento que nasce de dentro e se espalha por toda a sociedade. Todo mundo se beneficia. É como uma maré que levanta todos os barcos. O sistema de comércio aberto, que é o sistema de livre comércio, surgiu com o Império Britânico, mas foi totalmente adotado pelos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. É esse sistema que você descreveu, em que cada nação precisa se rebaixar até o osso para conseguir atrair capital estrangeiro. Então esse é o sistema que a gente precisa superar, porque ele só beneficia quem possui e controla o capital financeiro e os seus servidores, digamos, as corporações que trabalham para eles. Eu só queria fazer essa observação porque eu concordo com tudo que você disse, mas o uso do termo sistema americano acaba confundindo um pouco a questão, porque americano se refere a algo que aconteceu há muito tempo, na época do Hamilton, do Abraham Lincoln e por aí vai. Mas o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial foi que o mundo inteiro basicamente adotou o sistema britânico de livre comércio. Esse sistema passou a definir completamente o ensino de economia, de modo que hoje tem muita gente defendendo o livre comércio que, na verdade, não deveria. You have a lot of people defending the free trade system who shouldn't. But the mindset has... Mas essa mentalidade ficou tão profundamente enraizada de que esse é o melhor sistema. E sabe, a escola de Chicago e toda a justificativa para o sistema de livre comércio foram desenvolvidas a um ponto em que, se a pessoa não prestar muita atenção, pode até parecer algo muito convincente. Só que quando a gente olha para o que o sistema realmente faz, dá para ver que é completamente diferente do que estão tentando vender. Enfim, é esse o sistema que a gente precisa superar. E eu acredito que vamos conseguir, porque acho que a consciência, mesmo entre muita gente comum, já chegou num ponto em que esse gênio não volta mais para a garrafa. Man. Absolutely. Alex, I know you're following commodity Com certeza. Alex, eu sei que você acompanha de perto o mercado de commodities e é um especialista no assunto. Nessa semana, quando a gente olha para os preços de energia, para os preços do petróleo bruto, você acha que os valores atuais refletem de fato o risco real de oferta ou ainda estão subestimando uma possível escalada geopolítica? Quanto mais espaço ainda existe para o preço do barril subir, e o que precisaria acontecer para isso realmente se concretizar, considerando que o Estreito de Hormuz está bloqueado de novo, depois dos Estados Unidos atacarem e apreenderem um petroleiro do Irã? E parece que não há vontade política real para negociar de boa fé com o Irã. Então, o que está acontecendo hoje com o mercado e com os preços do petróleo? What's happening to the oil markets and oil prices today? Okay, so let me cover certo. Então, deixa eu explicar rapidamente o que eu entendo que está acontecendo no terreno. A guerra contra o Irã provocou a maior interrupção do mercado de petróleo em toda a história desse setor. Cerca de 8 a 12% do fornecimento global de petróleo saiu do mercado. Mas, se as hostilidades entre o Irã e os Estados Unidos voltarem e aumentarem de novo, a gente pode ver interrupções muito, muito piores. O Trump já ameaçou bombardear o Irã até a Idade da Pedra, porque ele acha que é lá que o país pertence, e quer destruir toda a infraestrutura de energia iraniana. O Irã, por sua vez, tem como forma de dissuasão a promessa de que, se isso acontecer, eles vão destruir a infraestrutura de energia de toda a região, ou seja, da Arábia Saudita, do Catar, do Bahrein e, possivelmente, do Azerbaijão. Possibly Azerbaijan. And so, if this comes to pass, that would remove an estimate. Então, se isso realmente acontecer, isso tiraria do mercado mundial cerca de 32% do fornecimento de petróleo. Seria mais ou menos 3 vezes pior do que a maior interrupção já registrada na história do mercado de petróleo. E agora, sim,
Eu também preciso mencionar essa sequência muito estranha de coincidências, em que infraestruturas de energia estão pegando fogo no mundo todo, de repente. Refinarias estão sendo incendiadas, os ucranianos estão atacando instalações de petróleo russas com drones, os Estados Unidos estão apreendendo petroleiros, a Estônia também está apreendendo petroleiros. Parece haver muitos ataques coordenados contra o mercado de energia. Então pode acabar sendo ainda pior do que apenas a guerra no Irã. Mas até agora, o mercado de petróleo tem... Bom, vamos voltar para outubro. Acho que os preços estavam ali na casa dos $60 por barril, talvez um pouco abaixo disso. E agora estão por volta de 100. Estou falando do Brent, o petróleo bruto, que talvez nem seja mais um bom parâmetro, mas o fato é que o preço do petróleo está bem alto. Eu não acho que isso seja o limite, porque se a gente voltar para 2022, o Brent chegou a $120 por barril, e isso sem a grande interrupção que tivemos agora, que pode até piorar. E se a gente voltar ainda mais para 2008, o preço chegou a $140 por barril. Então os preços atuais, embora altos em relação aos últimos meses, não são altos em termos absolutos e podem subir muito mais. Eu me lembro que em 2022, o JP Morgan previa que o barril de petróleo chegaria a $380. E também me lembro de ter lido um relatório do Ministério da Defesa do Reino Unido, de 2012, que, de forma geral, antecipava alguns dos eventos que estão acontecendo hoje. Eles previam que o preço do petróleo chegaria a $500 o barril. Mas, pela minha experiência no mercado de commodities, os mercados demoram muito para se ajustar a novos fatos. Porque tudo que eu acompanho, os Estados Unidos apreendendo um petroleiro iraniano, estonianos abordando um navio russo, a guerra na Ucrânia, as guerras no Oriente Médio, o fechamento do Estreito de Hormuz e a possível interdição do Estreito de Bab el-Mandeb, tudo isso mostra como essas mudanças levam tempo para se refletir nos preços. Todos esses eventos acabam impactando o mercado de alguma forma, mas os participantes do mercado não tomam suas decisões ao mesmo tempo, nem chegam todos à mesma conclusão. O mercado funciona mais como uma massa inerte, e aí o preço se reajusta, sim, mas esse reajuste acontece ao longo de um período mais longo, pode ser de alguns meses ou até de 1, 2, 3 anos. Para dar um exemplo concreto, há cerca de 3 anos, uma onça de ouro era negociada por volta de $2.000. Hoje está perto de 2.500. E se você olhar para essa trajetória, não foi de um dia para o outro. Virou uma tendência que, depois que ganhou direção, foi subindo aos poucos, cada vez mais. Essa alta, de $2.000 para $2.500, levou um pouco mais de 2 anos. É basicamente assim que essa massa se move no geral. In general, So what we saw so far, I think was... O que a gente viu até agora, eu diria, foi um choque que os mercados de petróleo registraram. Mas isso não é o fim da história. E eu acredito que, a menos que os Estados Unidos e o Irã reduzam rapidamente a tensão nesse conflito, a gente pode ver os preços do petróleo subirem muito, mas muito mesmo. Eu não me arriscaria a prever o valor, mas pode chegar a 200. Pode chegar aos 380 que o JP Morgan mencionou. Pode até chegar aos 500 do Ministério da Defesa britânico. Quem sabe? Vamos descobrir. Nos últimos, digamos, 10 a 15 anos, a gente viu muitos mercados apresentarem o que chamam de movimento em taco de hóquei. Sabe, começa devagar e depois acelera quase em linha reta para cima. A gente acabou de ver isso com o ouro e a prata, mas no passado vimos o mesmo com outros tipos de ativos, como o Bitcoin, e também com ações como Nvidia, Tesla, cobalto e ouro-based chip. E eu não sei exatamente qual é o motivo, mas me parece que ao longo dessas décadas de afrouxamento quantitativo, os mercados ficaram inundados de liquidez. Algo em torno de 220 trilhões de dólares circulando no sistema bancário paralelo, o chamado shadow banking.
Esses bancos sombra são instituições financeiras que têm muito capital de investimento à disposição, ou seja, ativos líquidos, prontos para aplicar. Mas, diferente dos bancos tradicionais, eles não podem criar empréstimos, eles não podem criar dinheiro. Mesmo assim, tem uma quantidade enorme de ativos para investir. E aí, sempre que algum mercado começa a decolar, eu acho que entra em ação uma grande quantidade desses gestores de recursos. Estamos falando de fundos de hedge, fundos de pensão, fundações, companhias de seguro e resseguro, e por aí vai. Eles pensam algo como, talvez a gente precise colocar um pouco mais em ouro, ou em prata, ou em ações da Tesla, ou em Bitcoin. E com 220 trilhões de dólares disponíveis, mesmo que só uma porcentagem bem pequena desses gestores comece a tomar essa decisão, isso já cria uma pressão enorme de alta no mercado. E o mesmo pode acontecer com os mercados de energia. Pode acontecer com o mercado de petróleo, de gás natural e por aí vai. E se isso acontecer, não tem como prever para onde o preço do petróleo pode ir. Quando ele dispara, pode chegar a qualquer valor. Claro, e isso depende muito do nível de escalada também, com certeza. Porque no pior cenário possível, se, digamos, Israel, que tem armas nucleares, decidir fazer algo completamente irracional, aí, claro, ninguém sabe o quão grave a situação pode ficar em relação aos mercados de energia e ao fluxo de energia. Então é totalmente compreensível. Uma das perguntas que eu vejo com muita frequência nos comentários é a seguinte, e tem a ver com os mercados. É claro que os mercados, especialmente o de ações, têm estado muito voláteis, certo? Mas, no geral, eles parecem relativamente tranquilos. Estão até batendo recordes. Então, o que é que eles estão deixando passar, Alex? Explica pra gente. Olha, eu acho que o que eles não percebem é o mesmo que eu também não percebi a vida inteira. E levei praticamente a vida toda para entender isso. É uma coisa muito simples, mas que eles escondem da gente o tempo todo. A verdade é que a força que mais influencia os preços das ações é a inflação monetária dos bancos centrais. Ou seja, quando os bancos centrais colocam cada vez mais dinheiro nos mercados, o que hoje a gente chama de afrouxamento quantitativo. E isso é um fato comprovado, mostrado várias vezes. As pessoas que estão no topo da pirâmide financeira entendem isso perfeitamente bem, só que elas não querem que a gente entenda. Enquanto o Federal Reserve, ou qualquer outro banco, continuar inundando os mercados com liquidez, a maior parte desse dinheiro vai acabar indo para o mercado de ações. Se eles começarem um aperto quantitativo, os mercados vão começar a cair. A gente está à beira de uma terceira guerra mundial, se quiser chamar assim. Há uma enorme crise de energia, tem todo tipo de coisa dando errado. E estamos, provavelmente, no meio de uma bolha tecnológica, com a inteligência artificial e tudo isso. Então você pensaria, em algum momento os mercados iriam corrigir um pouco. Mas não corrigem. Por quê? Porque os bancos centrais do Ocidente agora são obrigados a continuar despejando liquidez nos mercados. E o motivo é que há dívidas ruins demais dentro do sistema bancário. E muitas dessas dívidas nunca vão ser pagas. Isso pode levar à quebra de bancos. E se os bancos começarem a quebrar, a gente pode ter um colapso financeiro como o de 2008, só que muito pior agora, porque tudo foi inflado muito mais do que naquela época. Então, para evitar isso, os banqueiros meio que deram um golpe, tomando completamente o controle do sistema financeiro. Naquela época, o Hank Paulson teve que ir ao Congresso e praticamente implorar por um resgate de 700 bilhões de dólares para o sistema bancário. Hoje eles não precisam mais fazer isso. Agora, todas as alavancas de poder estão nas mãos deles, e eles podem criar qualquer tipo de liquidez que precisarem. É exatamente por isso que o mundo socialista, sabe, o mundo do outro lado da cortina de ferro, praticamente não teve falências de bancos.
porque todo o sistema, se apareciam dívidas ruins, era sustentado pelo Banco Central. Ninguém ia à falência. Ninguém perdia o emprego. O Banco Central simplesmente imprimia todo o dinheiro necessário para cobrir as dívidas e o sistema continuava. Só que o resultado previsível desse tipo de sistema é que, ao criar tanta liquidez, se acaba diluindo o poder de compra da moeda. O que acontece é uma inflação galopante e aí vem um colapso parecido com o da União Soviética, Weimar. República de Weimar, em 1922. Isso significa que a moeda entra em colapso. As bolsas de valores disparam, porque quando as pessoas recebem dinheiro, elas querem se livrar da moeda o mais rápido possível. Então, a maioria decide trocar por ativos reais, como empresas e negócios. O dinheiro flui para o mercado de ações, mas os títulos desabam e as taxas de juros sobem. E o motivo pelo qual isso é previsível é que já vimos esse filme muitas vezes. Não em grandes economias ocidentais, mas em lugares como Venezuela, Argentina, Zimbábue. Todos passaram por desmoronou e as bolsas dispararam. Não foi porque a economia está indo muito bem. Foi porque é assim que o sistema funciona. E é isso que os investidores não estão percebendo. É por isso que os mercados de ações devem continuar subindo. Não necessariamente em linha reta. Vão acontecer correções. Então não é o tipo de situação em que dá para jogar toda a cautela fora e usar o máximo de alavancagem. Mas eu acho que esperar por um colapso do mercado, ou até apostar contra ele, porque você acha que... Claro, é óbvio que vai cair, pode ser uma aposta bem arriscada, porque eu acredito que os preços nominais das ações ainda vão continuar subindo. Quando a gente olha para o mercado de commodities, além do petróleo, quais são as commodities secundárias, talvez fertilizantes, metais ou produtos ligados à alimentação, que estão mais expostas ao conflito com o Irã? E onde você enxerga os maiores sinais de alerta neste momento? Olha, é muito difícil dizer. Sabe, se a gente quisesse fazer uma previsão, as commodities agrícolas, claro, vão reagir. Mas até agora, não vimos muito impacto. Os preços do trigo, do milho, da soja e da aveia subiram, tiveram uma alta nos últimos meses, mas nada muito grande. Eu acho que vai levar alguns meses até começarmos a ver escassez, talvez uma queda na produtividade dessas lavouras, e aí o mercado vai perceber e entender que, olha, a situação é séria. Aí sim, o movimento vai acontecer. Mas, por enquanto, não vejo muita coisa acontecendo nesse setor. Já os metais estão reagindo, e eu acho que vão continuar reagindo. Sabe, a Europa está investindo centenas de milhões, centenas de bilhões de dólares em rearmamento. E isso vai exigir muito aço, cobre e outros tipos de metais. De novo, o mercado nem sempre percebe isso em tempo real, mas acaba reagindo com atraso. E mais uma vez, além da energia, a gente está falando também de commodities agrícolas e metais. Eu não sei, os fertilizantes artificiais, claro, deveriam fazer parte dessa história, mas não tenho certeza se existe um contrato negociável para isso. Talvez exista, mas provavelmente é um mercado de nicho com pouca liquidez. Então, eu realmente não sei até que ponto isso é, como se diz, um indicador representativo desse mercado. Uma das coisas que a gente vem discutindo há bastante tempo é a transição para uma estrutura mundial mais multipolar. E eu acho que isso já está acontecendo, sim. Mas uma transição de verdade, claro, exige um investimento considerável, tempo e também alinhamento político entre todos os atores, que são muito, muito diferentes entre si, politicamente, economicamente, socialmente e culturalmente. Então é preciso um esforço enorme para que isso aconteça. Independentemente do quanto a gente queira que aconteça, do quanto a gente deseje uma estrutura global mais justa e mais equilibrada. Isso leva tempo. E aí algumas pessoas dizem, os BRICS não estão indo para lugar nenhum.
Mas, na verdade, parece que eles estão avançando de forma bem consistente. Pode ser um processo mais lento, mais devagar, mas eles estão avançando no desenvolvimento de sistemas alternativos de comércio, criando uma estrutura monetária multipolar e implementando várias soluções tecnológicas para que isso realmente aconteça. E com isso, e com os Estados Unidos aplicando sanções para todo lado, acho que o Blinken acabou de dizer que vão sancionar bancos chineses porque eles abrigam contas do IRGC. Então, parece que os Estados Unidos não vão abrir mão do poder de sancionar países que não estão alinhados. Dito isso, a gente já está vendo o surgimento de um sistema financeiro paralelo e de um sistema de commodities paralelo, fora do controle do Ocidente, ou ainda não chegamos nesse ponto? Não, eu acho que isso está surgindo. Acho que o sistema está surgindo. E acredito que isso vem sendo preparado há muito tempo, porque os principais líderes na Rússia e na China, e talvez em alguns outros lugares, entenderam que estão em, como posso dizer, numa posição de subordinação se participarem do sistema de comércio definido pelo Ocidente. E eu me lembro que alguns anos atrás, acho que foi em 22 ou 23, talvez até em 2021, houve uma cúpula de países africanos em Moscou, ou talvez em São Petersburgo. Na época se falou muito sobre fazer negócios em moedas locais, ou seja, em moedas domésticas. E também se comentou bastante que Rússia e China estavam trabalhando em moedas alternativas de comércio que pudessem usar entre si. E eu sei que diplomatas russos procuraram governos africanos e disseram algo como, olha, se vocês abandonarem o sistema do dólar e, como é que se diz, adotarem o nosso sistema, então nós não vamos penalizar vocês se nacionalizarem seus recursos, suas indústrias, suas riquezas naturais. E também não vamos penalizar se vocês deixarem de pagar suas dívidas com instituições financeiras ocidentais. Então, isso foi uma oferta muito tentadora colocada diante desses líderes africanos. Mas eles não podem simplesmente aceitar assim, de qualquer jeito, porque por algum motivo que eu realmente não entendo, praticamente todos os governos do Sul Global têm um medo enorme do FMI. Eles não ousam desafiar o FMI, nem dizer algo como, olha, os seus termos não são justos, então tchau, estamos fora. Sabe, a gente vê pessoas como Traoré fazendo isso. Mas olha, essas são questões muito sérias. Só para te dar um exemplo. Em 2015, acho que foi, ou talvez 2014, o governo Ansar Allah no Iêmen recusou um pacote de resgate do FMI. E logo depois disso começou a guerra contra o Iêmen, em que a Arábia Saudita atuou como intermediária, mas não era uma guerra da Arábia Saudita. Era uma guerra ocidental, principalmente britânica, mas também americana, contra o Iêmen, tentando eliminar o governo que teve a ousadia de dizer não ao FMI. E mais ou menos na mesma época, também houve a derrubada do governo na Bolívia. Eu esqueci o nome do presidente. É um nome bem conhecido, mas agora não me vem à cabeça. It's a household name, but I can't come up with it. But he was overthrown in a coup. Mas ele foi derrubado num golpe depois que o governo dele recusou um pacote de resgate do FMI. Então, sabe, por mais que a gente tente entender como isso funciona, não é algo que possa ser mudado de um dia para o outro, tipo cancelar a assinatura da Netflix ou algo assim. Mas isso vai acontecer de qualquer forma, porque o sistema ocidental tem sido muito injusto com o Sul Global. Ele mantém esses países na pobreza de propósito, por design. Se você olhar quais países prosperaram seguindo os ajustes estruturais do FMI e as medidas de desenvolvimento econômico deles, a resposta é nenhum. Um dos países que seguiu esse caminho foi a Ucrânia. E ela teve o pior desempenho econômico de todos os países do mundo entre a independência e 2014. A independência foi em 1991. Por quase 25 anos, eles foram de longe o país com o pior desempenho do mundo inteiro.
Então, esse sistema não pode continuar. Esse sistema não é sustentável. O motivo pelo qual eles mantêm deliberadamente os países na pobreza é porque não querem que as economias locais concorram com as corporações e instituições financeiras ocidentais na exploração dos recursos desses países. Porque veja, se Burkina Faso começar a desenvolver seus próprios recursos e indústrias, eles podem passar a consumir o que produzem dentro do próprio processo de desenvolvimento econômico. Aí, as empresas ocidentais teriam que competir com a própria economia interna de Burkina Faso por esses recursos, teriam que disputar esses produtos, teriam que pagar preços mais altos. Mas se a economia está completamente devastada e não usa nenhum dos seus próprios recursos, bom, aí você pode comprar deles por quase nada, especialmente se tiver uma arma apontada para a cabeça do presidente, ou se tiver grandes saldos bancários em nome deles em algum lugar. É assim que, veja só, o Níger vendia urânio, aquele minério de urânio chamado Yellow Cake, para a França por $1 o quilo, quando o preço de mercado ficava entre $100 e $200 o quilo. Agora, se você constrói sua própria usina nuclear e começa a usar o seu próprio urânio, aí, claro, isso vira concorrência para os compradores franceses. É por isso que nós, no Ocidente, gostamos que as nossas colônias continuem pobres, miseravelmente pobres, para que não atrapalhem o nosso negócio de extrair os recursos delas e, de quebra, ainda oferecer emprego para a população local, que normalmente trabalha em condições de quase escravidão. Alex, talvez essa seja a última pergunta de hoje. No contexto do conflito no Irã, você vê algum caminho realista para uma redução das tensões ou estamos diante de um confronto de longo prazo com um impacto significativo nos mercados de energia? Infelizmente, Lena, eu vejo um confronto de longo prazo com um impacto considerável nos mercados de energia. Porque, veja, mais uma vez estamos voltando àquela ideia de que isso é um choque entre dois sistemas de governança. O sistema ocidental, imperialista e neocolonialista, depende de um acesso cada vez maior e mais variável a garantias e recursos. E o Irã está entre os 5 países mais ricos em recursos naturais, com uma estimativa de quase $30 trilhões. Então, controlar o Irã tem sido o desejo e a ambição dos financistas ocidentais há muito, muito tempo. Na verdade, se a gente voltar lá para, quando foi mesmo, 2006, acho que teve aquele vídeo do general Wesley Clark falando sobre 7 países em 5 anos. E na época em que ele ouviu isso, foi em 2001. O que significa que o Irã estava previsto para uma mudança de regime em 2006, certo? Eles nunca desistiram. 20 anos depois, aqui estamos nós. Eles estão lutando para tomar o controle do Irã. E se isso não der certo, querem balcanizar o país, dividir em várias entidades menores, que possam dominar e transformar em rivais fracos, quase como colônias. Eles têm exatamente a mesma ambição em relação à Rússia. Provocaram a Rússia para entrar na guerra na Ucrânia porque querem desmembrar o país, trocar o regime e transformar tudo numa coleção balcanizada de pequenos estados clientes mais fracos, que seriam de novo colônias do capital financeiro ocidental. Eles não vão desistir disso, sabe? Até que o sistema de governança do Ocidente, e não estou falando dos governos legítimos, democraticamente eleitos. O que eu quero dizer é aquela camada de cima, que fica acima dos governos eleitos, ou seja, o cartel bancário internacional. Enquanto esse sistema não for reformado ou talvez até derrubado por completo, ele vai continuar se movendo para tentar destruir o Irã, a Rússia, a China e dominar, porque isso faz parte da sua própria natureza. E veja, isso não é algo que começou nos últimos anos. Isso vem acontecendo há muito, muito tempo. Há alguns séculos, na verdade. Então, eu acho que essa guerra total global vai continuar até que um dos lados seja completamente derrotado.
E a boa notícia para todo mundo que vive nesse planeta é que eu acredito que vai ser o lado ocidental que vai ser derrotado. E isso vai ser uma boa notícia, não só para o Irã, para a China, para a Rússia, para a Belarus e por aí vai. Vai ser uma boa notícia para todo mundo, porque todos nós estamos sendo explorados, manipulados, enganados, iludidos por esse sistema também. E eu acho que é justamente esse sistema que nos trouxe a esse momento distópico de caos, guerra sem fim, censura crescente, repressão crescente, tudo isso que a gente está vendo hoje no mundo ocidental. Sabe, não é algo aleatório, não surgiu do nada. Tudo isso são manifestações desse conflito. E como eu disse, é uma guerra total, então afeta tudo, em todos os lugares. Até, por exemplo, organizações como Black Lives Matter, a ideologia LGBT, tudo que a gente está vivendo tem relação com isso. Então a queda desse sistema, a queda dessa cabala, vai ser uma boa notícia para todo mundo. Com certeza. Alex Cramer, muito obrigado por essa conversa tão interessante. Agradeço muito pelas suas ideias e por ter participado com a gente hoje. Espero te receber de novo no programa para a gente continuar essa conversa. Com prazer, Lena. Obrigado por me receber e um abraço caloroso a seus telespectadores. Obrigado.